E aí, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero ter uma conversinha aqui sobre arquétipos, mas também sobre a questão CLT versus empreendedor ou versus criador de conteúdo, youtuber e por aí vai, né? Recentemente, o último vídeo que eu fiz foi sobre aprendendo a me aceitar por inteiro, né? E esse ponto envolveu várias ramificações. Então, assim, ali no vídeo eu compartilho sobre o fato de que a sensação que eu tenho é de que sempre que eu estava perto de uma visibilidade, né, que vem ali sendo trabalhada com o arquétipo da estrela, eu, de alguma forma, me sentia sobrecarregado, digamos assim. Sentia como se aquilo me sobrecarregasse. Eu me sentia na necessidade, na vontade de sair daquilo, como se aquilo fosse demais para mim, né? E ali no vídeo eu senti, né, que poderia vir de uma questão da infância, né, daquela questão da proteção, né, de me proteger, porque ser visto envolve também ser julgado. E no meu caso, né, enquanto uma pessoa LGBTQIA+, inclusive estamos no mês do orgulho, né, enfim. Isso era uma questão, né, porque a partir do momento em que eu sou muito visto, que eu chamo muita atenção, isso bate num ponto de vulnerabilidade que vinha muito ali na infância, questão do bullying, questão, né, da religiosidade também, que eu nasci num contexto religioso evangélico, então digamos que era sim um mecanismo de proteção. E aí, né, a gente vai crescendo e a gente leva um tempo, às vezes, para se livrar desses mecanismos de proteção, né? Então essa é uma das questões da visibilidade. Mas, numa outra vez que eu ativei o arquétipo da estrela, eu cheguei a ter um insight, uma percepção de que parte do meu bloqueio, digamos assim, de ser visto, né, de, sei lá, meus canais realmente irem para frente no YouTube e tudo mais, era o fato de que eu tinha medo de não dar conta de manter esses canais, de não ter criatividade suficiente. Então ali eu questionei essas crenças e me reconectei ali com o fato de que, na verdade, a criatividade é algo abundante, né? A gente sempre tem ali essa abundância de criatividade, então é uma falsa suposição, é uma falsa crença a gente achar que vai esgotar, né, a nossa criatividade. Não vai esgotar, né? E às vezes a gente acha que tem que ser tudo novo o tempo inteiro, mas às vezes não precisa ser tudo novo o tempo inteiro. Às vezes você pode aprimorar aquilo que você já tem, entende? Melhorar aquilo que você já tem, aquilo que você já faz de melhor, né, digamos assim. Então, quantos canais não existem que falam só de um mesmo assunto, sei lá, um canal de finanças? Fala de um mesmo assunto, mas ele sempre tem novas formas de falar sobre aquele assunto, sempre tem novas atualizações, o mercado muda o tempo inteiro. E a mesma coisa, o autoconhecimento, né? A gente vai tendo cada vez mais novas percepções. Então, assim, a criatividade está aí, ela vai fluir, né? A natureza, ela é abundante, ela é criação, ela é realmente, assim, próspera, sabe? Por natureza. A natureza da realidade é abundante. Então, é uma falsa crença a gente achar que a gente não vai ter criatividade para poder manter, né, um projeto, né? Então, inicialmente, lá no ano passado, inclusive, eu tive esse insight com o arquétipo da estrela, naquele pequeno período ali que eu tive a ativação dele. Esse ano agora, né, na minha ativação, que deve ter uns 2 meses já, não sei, não verifiquei antes de gravar o vídeo, mas enfim, veio essa questão da proteção, né, de me proteger da visibilidade, também a questão da aceitação de ser bem visto e ser mal visto, né, de receber tanta luz, o positivo da visibilidade, mas também a parte negativa, que é ser julgado, que é muitas vezes ser criticado, que é as pessoas falarem que você fez alguma coisa para poder chegar onde você quer chegar. Então, se você é promovido, as pessoas vão falar que você puxou saco. Se você se deu bem na internet, vão falar que foi fácil para você, entendeu? Que, enfim, sempre vai ter alguém, talvez, que tenha uma questão com você ou que vai te julgar. E você tem que estar disposto, porque se você não fizer isso, se você não tiver essa disposição, esse culhão mesmo para enfrentar essas questões, a gente não vai para frente, né, gente? As grandes pessoas de sucesso são aquelas que tacaram o foda-se. Porque as pessoas iam pensar, você tá entendendo? Literalmente, sabe? Em todos os níveis, elas tacaram foda-se. As pessoas que têm a habilidade do foda-se são pessoas que realmente alcançam novos lugares, entende? E alcançam quem elas vieram para ser, eu diria. Porque eu acho que esse é o maior desafio, talvez, da nossa existência. É realmente ser quem a gente é por inteiro, né, não? E aí, gente, o que aconteceu, né?
eu comecei a pensar em ativar algum arquétipo feminino. Por quê? Porque eu queria trazer um pouco do magnetismo com mais facilidade, sabe? De um magnetismo que atrai com facilidade. Isso é uma coisa que eu já trabalho na minha vida há um tempo e que na verdade já é até meio que natural, tá? Já é um pouco da minha natureza ter um pouco dessa habilidade. Sempre que eu tava ali com o arquétipo do mago, né? Que é um arquétipo muito da minha essência, assim. Eu acho que eu sou muito da essência do mago. Eu tenho uma facilidade para poder co-criar a partir desse mundo interno, sabe? Então é uma coisa, de certa forma, até que natural minha. E que eu queria manter, mas eu queria também expandir a um nível um pouco mais, entende? Expandir um pouco mais nesse sentido. De criar mesmo e de ser abundante, de conectar com essa prosperidade a partir de um lugar de leveza, de magnetismo, de mais facilidade. Mas eu não queria ativar um arquétipo como raposa, por exemplo, sabe? Para atrair coisa com facilidade, oportunidades. Não era nesse lugar exatamente. Eu queria trabalhar realmente mais a partir do feminino, né? Então nesse momento eu também tô com o Rei de Ouros ativado. Eu senti que eu fiquei um pouquinho workaholic, né? Quando eu comecei a produzir vídeos aqui novamente, eu tive um certo conflito entre o CLT e o YouTube, porque realmente gerou uma sobrecarga no meu campo. E eu comecei a sentir uma vontade de ir só pro YouTube, viver só do YouTube, e fiquei nessa, mas chegou naquele ponto, né, daquela trava que eu tive, e aí eu comecei a olhar para essas questões da visibilidade. E aí, gente, nessa que eu fui tentando achar um arquétipo feminino para ativar, eu decidi ativar o arquétipo da Imperatriz. Eu pensei em outras possibilidades, pensei em Afrodite, pensei na sacerdotisa, que inclusive é um arquétipo que eu me conecto muito, assim, é muito fácil, ele cabe muito para mim, porque eu também sou meio sacerdotisa, viu? Só que esse que é o problema, eu já sou muito introspectivo, eu já analiso demais, eu já sou muito do autoconhecimento, muito de ouvir intuição. Então eu pensei assim, eu acho que vai me levar para um lugar mais introspectivo ainda. E aí eu acho que eu já tenho bastante isso. Então eu quero trabalhar um feminino de um outro lugar. E aí foi quando eu comecei a pensar sobre a Imperatriz, né? E comecei a estudar esse arquétipo, gente. Esse arquétipo, ele realmente tem uma proposta que é o seguinte: a Imperatriz, ela representa também essa energia maternal. E a gente tem, às vezes, um preconceito, né, gente, contra esse arquétipo por conta disso. Por quê? Porque aí você tem medo de ficar muito protetora, né, as pessoas que têm a questão do relacionamento. Eu mesmo, né, tô falando de mim aqui. Eu mesmo coloquei muito na minha cabeça que a Imperatriz vai ficar mãe das pessoas, mãe de um namorado. Eu nem tô namorando, mas se eu vier a namorar, minha preocupação já era ficar mãe do meu namorado, entendeu? E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu não quero entrar nessa sombra e tudo mais. Só que qual que é o BO da Imperatriz, meu povo? A Imperatriz, ela é a mãe natureza, ela é a criação, ela é dar à luz, ela é a gestação, ela é a amamentação, ela é a nutrição. E o que é um projeto nosso, gente? Se não um filho, não é mesmo? E aí eu liguei uns pontos assim, eu falei, meu Deus! Inclusive eu assisti um vídeo da Bárbara, do Desprograme-se, que ela fala sobre Imperatriz e Deméter, né, que são ali o arquétipo da Imperatriz, né? E ali também eu falei, meu Deus, é isso, eu acho, meu... E aí eu resisti ainda, tá, um tempo com o arquétipo da Imperatriz, por conta dessa questão da sombra, né, enfim, de maternar demais, ficar meio protetor, digamos assim, embora eu não tenha nenhuma questão na minha vida que isso seja um problema. Mas aí eu tive esse insight, gente. A estrela, parece que ela realmente está me levando todos os pontos, assim, de visibilidade das minhas preocupações, né? De ser um empreendedor, ou de ser um youtuber, ou de ser um, sei lá, qualquer outra coisa. Que é essa capacidade de você não apenas dar luz a um negócio, porque querendo ou não, eu já tenho os meus canais, mas de você manter. E aí a gente pensa muito em masculino, né? A gente pensa em imperador, a gente pensa em rei de ouros, a gente pensa em estruturas. Só que, gente... Quem nutre é a mãe. Quem cuida é a mãe. Você tá entendendo? Quem dá luz a um novo projeto e mantém ele, ou seja, tem o processo de gestação, o processo de nascimento e o processo de nutrição, de levar este projeto até ele crescer, ficar maduro e ir para o mundo. Você entende? Porque os filhos são feitos para o mundo e os nossos projetos também são feitos para o mundo, né? A gente não faz um projeto só pra gente mesmo, né? Ele pode sim ser pra gente,
Mas muitas vezes ele vai ser, na maioria das vezes, ele também vai ser para as pessoas. Vai ser algo que vai ser gostoso pra gente, que é natural pra gente, que é gostoso de fazer, mas que vai servir pessoas, né? E aí eu parei para refletir que eu não quero ter filhos, por exemplo, né? Isso é uma decisão da minha vida. E beleza, todo mundo pode ter essa decisão, coisa mais tranquila do mundo, tá, gente? Só que qual que é o B.O.? Por que eu não quero ter filho? Porque eu acho que é muita responsabilidade. Eu não quero criar um ser humano, porque assim, eu já tenho que cuidar da minha criança, entendeu? Só de pensar em criar outro ser humano, já penso assim, meu Deus! Não dá pra mim, entendeu? Por enquanto, estou cuidando de mim mesmo, né? Tô cuidando aqui da minha criança, né? Tô aprendendo a cuidar mais da minha criança, a ser um adulto que cuida, que se responsabiliza, a ser o pai e a mãe da minha criança, né? Enfim, e aí eu percebi que, cara, eu acho que eu tô assim com o meu canal no YouTube. Talvez minha questão com o YouTube seja justamente essa, porque a sensação que eu tenho é que vai ser uma responsabilidade, é que vai ser quase um fardo, entendeu? Tipo assim, uma coisa que vai me tirar a liberdade. E é muito louco, né? Muito paradoxal, porque um trabalho na internet que eu posso fazer de casa me permite ter mais liberdade de tempo, me permite ter flexibilidade para poder fazer viagens, porque o meu outro canal é de vlog. Então poderia ter mais oportunidades de gravar em vários lugares, né? Enfim, então é um trabalho que me permite ter uma liberdade. Só que ao mesmo tempo a sensação que eu tenho é de não liberdade. Você tá entendendo? E aí no CLT, que é um trabalho, rotina, que eu tenho uma obrigação para cumprir, que eu tenho um compromisso, que eu tenho que cumprir esse compromisso, eu me sinto às vezes mais livre. Por que isso? Porque lá eu sou um executor. Lá é quase nesse nível de energia masculina. Inclusive um rei, geralmente ele herda um reino, né? E ele executa o reinado, ele continua executando, ele aprende sempre desde criança, aquele menino, né? Aprende a ser um rei, e aí ele ganha o reinado, e ele continua, ele sabe sustentar o reinado, mas ele aprendeu, já veio pronto, você tá entendendo? Enfim, não é tão conquistador, né? Eu acho que o imperador ele já é um pouco mais conquistador, um pouco mais estrutura, enfim, é uma pegada um pouco diferente, mas o ponto aqui é, no CLT a gente tem uma execução, a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente é treinado, a gente vai lá e faz o que a gente tem que fazer. A gente pode inovar, a gente pode gerar novas ideias, pensar de outras maneiras, pode. E implementar isso, sim. A gente tem esse espaço, é possível isso. Mas o ponto é que eu vou pro meu trabalho, eu sei o que eu tenho que fazer, eu faço o que eu tenho que fazer e ponto. Você entende? Eu ganho meu dinheirinho depois, entende? Meu salário. E aí tive esse insight com relação à criação, com relação à gestação, com relação a dar luz a um projeto, mas também nutrir e manter ele a longo prazo. E eu falei, meu, que loucura, né, cara? E aí eu comecei a entender que talvez a minha sensação de querer fugir, digamos assim, sempre que eu estivesse perto da liberdade, fosse uma resistência a realmente cuidar, né, a nutrir esse projeto. E aí hoje, agora há pouco, né, eu tive mais um insight, porque eu fui ver o título do meu vídeo anterior, e ele é aprendendo a me aceitar por inteiro, né, novamente. Novamente não, né, tipo assim, aprendendo a me aceitar por inteiro mesmo. E aí eu percebi que sustentar um projeto, gente, e um projeto assim no YouTube, como criador de conteúdo, ou na minha época da dança, né, sustentar o voguing, né, que era uma dança que me colocava muito no eu, muito em eu sustentar quem eu era, em eu me apresentar, enfim, tinha muito a ver sobre mim, né, sobre brilhar, sobre ser visto, digamos assim, é sustentar a si mesmo. Então, ao mesmo tempo que existia, ou existe ainda, né, uma resistência com relação a sustentar um projeto, também isso vem de sustentar a mim mesmo por inteiro, você tá entendendo? Então, uma coisa junto com a outra, porque querendo ou não, esse projeto aqui, ele é um pouco sobre isso também, né? E aí, eu decidi ativar o arquétipo da Imperatriz, realmente para poder ver essa questão mais a fundo, ver se realmente é isso, porque se for isso, a gente vai resolver, né? A gente vai resolvendo, a gente vai entendendo, né? Não nada declarado ainda com relação ao CLT, YouTube, nem nada disso, mas a gente vai entendendo com o tempo e vai entendendo se existem essas questões e se elas podem ser resolvidas ou se são outras questões, ou se de fato eu vou chegar à conclusão, gente, que pra mim, ó, deu, não quero YouTube da minha vida, entendeu? Tipo assim, não nasci pra isso, realmente não é natural pra mim criar conteúdo,
embora muitas vezes muitas vezes foi, né? Mas é como se, sei lá, às vezes parece que eu me questiono, tipo assim, gente, será que é mesmo, sabe? Às vezes eu tô insistindo numa coisa que nem tem mais fundamento, sabe? É isso, né, gente? Eu tô em paz agora com o meu CLT, sabe? Inclusive, as vantagens de ser CLT são muitas, né? Inclusive, é muito gostoso ser CLT, na verdade. Eu vou te falar que é muito legal. É muito legal os memes, né? Eu adoro ver memes de trabalho na internet e compartilhar com meus colegas de trabalho. É muito bom, é um lugar que você consegue exercitar muito a comunicação, consegue exercitar muito muitas coisas, tá, gente? Lidar com pessoas, e eu trabalho com atendimento, né? Lidar com atendimento, trabalhar com atendimento, exercita muitas coisas em você. É realmente, assim, muito incrível, sabe? Tem dias que são muito legais, né? Tem dias que são desafiadores, né? Que são realmente, assim, que você fala, meu Deus! Mas é muito bom, é muito gostoso, e eu trabalho num lugar que eu amo, né? Que é o Beto Carreiro, que é um parque temático. Eu sempre amei isso, eu sempre amei esse universo de montanha-russa, de parques e tudo mais. Inclusive, ontem, né, eu trabalhei no Crazy River e foi assim, lindo, sabe? Lindo demais, porque me lembrou muito as minhas épocas de Hop Hari, por conta da bomba, né, das bombas ali da água que faz o brinquedo, né, que faz a correnteza da água ali acontecer. Eu já trabalhei muito no Rio Bravo, lá no Hop Hari, né? Então, por muitos meses eu trabalhei no Rio Bravo, né? Então, quando eu pisei lá no Crazy River, eu falei, meu Deus, que delícia, sabe? Eu senti aquela sensação assim, e aquilo me deu uma conexão, sabe? E aí, é isso, sabe? Eu tô em paz com o meu CLT, mas ao mesmo tempo eu não desisti ainda de investigar todas as questões com relação ao YouTube, porque eu sinto que agora eu tô entendendo outras camadas, entendeu? Que pode ser essas questões, tá? E aí, né, a gente vai dando continuidade nesse projeto, nesses projetos, aliás, né, se a gente for entendendo que realmente é essa questão. Não tem como dizer pra vocês que, vou abandonar a CLT? Não sei, gente, não sei dizer, porque realmente eu gosto muito de trabalhar em um parque e eu não me sinto preso, sabe? De fato, eu não me sinto preso. Eu tava muito com a ideia, né, da liberdade pelo digital e tal. Realmente parece algo muito incrível, que pode ser que eu ainda vá viver mais pra frente. Mas nesse momento eu tô bem tranquilo, assim, com relação a isso. Eu só quero entender se de fato eu tenho esse bloqueio criativo, esse bloqueio pra realmente nutrir, cuidar, sustentar a longo prazo a partir desse lugar de mãe, né, de maternar, de criar projetos, de ter essa abundância criativa, esse magnetismo e ao mesmo tempo essa fluidez do tempo das coisas, entende? Porque a gestação ela tem um tempo, né? E todas as coisas têm um tempo. E a Imperatriz trabalha muito essa questão, embora eu tenha um arquétipo da árvore que também trabalha um pouco essa questão. Eu sinto que a Imperatriz ela vai para um lugar de uma potência muito grande, até porque estamos falando de uma egrégora mais próxima de um ser humano, né? A árvore é uma árvore, né? Ela não é um ser humano. Então a árvore tem outras questões, trabalha outras questões, tem um pouco disso, sim, do tempo, né? De uma árvore crescer e começar a dar frutos, e esses frutos são para as pessoas também, né? São para o mundo externo, mas a Imperatriz, ela tem essa capacidade de cuidar. Eu não sei dizer, gente, é isso. Decidi botar a Imperatriz, tá? É um arquétipo de abundância também, de fertilidade, né? Temos muitos trigos ali nas imagens da Imperatriz. Eu escolhi a Imperatriz do tarô convencional, tá? Eu não me identifiquei muito com as Imperatrizes grávidas. Pra mim, a Imperatriz sem estar grávida é melhor, né? Eu recebo melhor a imagem, digamos assim. Mas, claro, tá ali a questão da maternidade, né? De tudo isso tem ali também dentro desse arquétipo. Eu só preferia a imagem do arquétipo do tarô convencional, né? Convencional não, tradicional, não sei, enfim. E olha que eu geralmente não gosto muito das cartas deste tarô para arquétipo, né? Eu gosto muito de outros arquétipos, inclusive o tarô Videntes da Luz, que é o meu favoritozinho, assim, né? Aliás, é o único que eu tenho, né? E ele é lindo, as cartas, mas a Imperatriz dele, eu não me identifico muito, entendeu? Eu acho ela lindíssima, belíssima, mas eu não me identifico tanto. Eu prefiro o tradicional, por enquanto, pelo menos, né? E o Rei de Ouros que eu estou utilizando, eu criei pela IA. Eu escrevi algumas questões, ele ficou bem parecido com a carta original do Rei de Ouros.
Eu só trouxe uma jovialidade um pouco pra esse rei, porque eu não queria que ele me transmitisse uma ideia muito de um homem muito maduro e velho, entendeu? Tipo, eu queria uma coisa um pouquinho mais jovial, entende? Trazendo um pouco mais pra juventude, né, ali, digamos assim. E aí é isso, né, gente? Esse é o vídeo de hoje, um papinho aí sobre arquétipos, novos insights, atualizações e é isso. A gente se vê aí no próximo vídeo. Se você gostou, deixa um like aí, também se inscreve aí no canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e até o próximo vídeo. Beijos.